Olá, bom dia para mais um início de uma semana. Enquanto o Instagram vai avisando que nós estamos ao vivo, nós aqui, Josenilma, bom dia! Estamos aqui, Marcos, meu bom dia para você também. Martinha, então estamos aqui firmes e fortes para mais um início de semana. Prometemos hoje dar continuidade aí no estudo da IN 128. Vamos falar um pouquinho de qualidade de segurado, que eu acho que é um assunto bem importante. Já falamos um pouquinho de inscrição e filiação, de acordo com a legislação nova, né, legislação em relação à IN 128, né, um pouco de mudança que trouxe, a nova figura do não filiado, já conversamos também. Então, assim, algo que a gente vem discorrendo aos pouquinhos com vocês, tentando trazer as mudanças. Falamos em cima da portaria 990 que traz essas questões. Nessa parte, a gente não conseguiu ainda discorrer toda a 990. Achamos interessante que trazer para vocês a questão hoje da qualidade de segurado, uma vez que já vimos como funciona a filiação e inscrição. Quem são os segurados, né? A gente percebeu também que a IN 128, Divina, bom dia, Leusa, já vou te chamar agora, minha querida. Uma vez que nós já percebemos que ali com um pouquinho da leitura da 990, o INSS vem falando, deixando, acho que é a sensação que eu tive, pelo menos, né? Deixando muito claro. Bom dia, Leusa, tudo bem? Bom dia. Então tá bom. Cadê seu bom dia especial já, meu anjo? Deixa eu ver aqui porque eu não vi o pessoal tá entrando. Professora Maura, meu bom dia para você. Nalva, bom dia. Professora Mauro, um abração. O meu abraço especial vai para já. Ai, gente, os meus comentários somem tudo. Como é que eu Como faço? pode? Não Acho que é sei. Janaura, alguma coisa assim. Olha para mim o nome aí, por favor, que desapareceu. Olha, agora é Janaura, acho que é isso mesmo, Janiaura, alguma coisa assim. Não, Janaura Rocha, alguma coisa assim, Janaura. Não fica é. brava, porque os comentários aparecem. A gente, em seu nome, um abração para todos que estão aí estudando com a gente, conosco todos os dias, né? Segunda a sexta. Coloca coraçãozinho nessa tela, pessoal, porque assim, a gente está recebendo muito feedback das pessoas que estão vindo nos assistir aqui e voltando, né, no direct, falando o quanto está ajudando, o quanto está mudando o dia a dia delas, não somente no direito previdenciário, mas também na vida, né? Isso é o que mais importa para nós, né, Michelle? Que a gente faz tudo isso aqui, levanta cedo, como meu marido diz, agora você vai ter seu encontro com as suas mulheres, meu encontro com as minhas mulheres. Não pode Gostei. ficar mais 5 minutos deitado aqui comigo. A gente faz, né, as nossas abdicações, as nossas deixa um pouquinho aqui da nossa rotina, do nosso dia a dia. E é exatamente por isso, não é só para passar o direito previdenciário, mas para compartilhar com vocês também um pouquinho de vida, né? E quando as pessoas retornam para nós aqui no direct falando que fez diferença, que mudou o astral daquela pessoa naquele dia, que continuem fazendo isso, isso nos motiva muito. Fico muito Perfeito, é feliz. isso mesmo. Concordo plenamente com você. É isso aí. Isso é bom pra gente, é bom pra quem tá do outro lado, né? Então, por isso, vou colocando aviãozinho na tela, vamos compartilhar, né? Vou fazer o pessoal participar de um assunto tão importante. Só concluindo o que eu estava falando aqui antes da Eleus entrar, o que eu ando percebendo, né, que eu deu, né, pelo menos a sensação que eu tive, é que a IN vem trazendo muita responsabilidade para o segurado levar a documentação, levar as provas para poder realmente ter direito a um benefício. Então, a gente viu um pouquinho ainda sobre o CNIS, né? Falando na portaria 990, fala bastante sobre o CNIS, não conseguimos discorrer tudo sobre o CNIS, mas acho que os pontos principais, os cuidados, indicadores, como se posicionar, qual documento levar. A IN já trouxe a questão do e-social falando, né? Porque é algo que realmente hoje todas as empresas têm que estar vinculada ao e-social. Começou lá com a empregada doméstica em 2015. Então, é importante, né? Não se desespere, a gente vai estudando aos pouquinhos. E o nosso conselho, como sempre foi, né, Eleusa? Estude a IN de acordo com o seu trabalho. Então, se você faz aí muita pensão por morte, discorra a IN toda sobre pensão por morte. Então, a gente vem aqui trabalhando com vocês, primeiro os conceitos básicos, para realmente vocês saberem trabalhar. E nada mais importante, e nem menos importante, que qualidade de segurado. Não é, Eleusa?
E aí a gente vai explicar aqui para vocês o que é, sim, o conceito de novo de qualidade segurado, como que a gente faz a contagem do tal do período de graça e entrar um pouquinho aqui na portaria 991, que fala, a partir do artigo 34, sobre a qualidade segurado, principalmente em relação aos recolhimentos em atraso. Como se posicionar? E aí, mantém a qualidade segurada ou não? Então, vamos se atentar aqui hoje nessa questão. Se vocês tiverem perguntas, nos trazem sobre qualidade segurada, tiver alguma dúvida, a gente esclarece dentro sempre do possível. Então, Eleusa, explica para os nossos colegas aqui. A gente não é um assunto bobo, muito pelo contrário, ainda muito colega confunde o que é qualidade segurada e o que é qualidade segurada. Então, gente, qualidade. Eu quero primeiro mandar um abraço pro professor João Paulo Piropô, que é um juiz aí de muita exponência, acho que está no norte do nosso país. Venha fazer live conosco. Que chique, gente! Ele é um querido. Está convidadíssimo. Então, gente, qualidade de segurado. O que é isso, essa qualidade de segurado? Eu gosto, né, de colocar a qualidade de segurado como uma ligaçãozinha, né, como um cordão umbilical ligado ao INSS. Porque quando você fala essas bobagens que a gente brinca aqui, ó, cordão umbilical, você nunca mais vai esquecer. O que é um cordão umbilical? É quando a criança está lá dentro do ventre da mãe e ela está se alimentando, está respirando, tudo que está acontecendo com ela é por meio desse cordão umbilical, é por meio dessa corda que leva tudo que ela necessita e suga da mãe e leva para ela. E o INSS, vamos supor que ele é exatamente essa mãe que está com a gente dentro da barriga ali, que está com todo mundo dentro de si. O que é a qualidade segurada? É quando você se liga no INSS. E claro, né, a gente tem aqui no artigo 34, a qualidade segurada é a condição atribuída ao indivíduo filiado ao RGPS que esteja contribuindo. Então, o que nos liga ao INSS é a contribuição. O que é a contribuição? Pagamento, gente. Pagou, tá lá. Seguro de carro. Paguei, eu vou ter o seguro do meu carro garantido. E aí, ele tem uma parte que é mais legal aqui no final, que fala, podendo ser mantida durante um lapso temporal após a cessação dos pagamentos. Então, a gente tá ali ligadinho com o pagamento. Fiquei sem pagar, vou ter o que fazer? A gente vai explicar para vocês aqui se vai ter ou não o que fazer. O que a gente pode ou não fazer. Vai depender das condições que a gente tiver nesse pagamento. Perfeito. Então, assim, a Eleusa já deixou claro pra gente que para você ter direito a qualquer benefício junto ao INSS, você precisa estar contribuindo. E que as contribuições, quando elas se iniciam como contribuição do pagamento em dia. É sempre importante quando vocês estiverem fazendo um planejamento previdenciário para o cliente de vocês, principalmente quando a gente está falando aí de um facultativo ou de um individual, explicar para eles que eles pagam a competência no mês posterior até o dia 15 daquele mês. Então, assim, se você vai pagar a competência de fevereiro, ele tem até o dia 15 de março para pagar aquela competência. Nossa, Michele, mas por que você está falando isso? Porque os clientes acham que eles podem pagar a qualquer momento. E aí, vamos supor, o cliente vai falar, olha, eu preciso voltar a contribuir para o INSS. Chega lá dia 20 de março e vai pagar a competência de fevereiro. A primeira dele foi em dia, não foi. E aí ele está achando que ele pode contar tudo como qualidade. Ele vai estar ali contando como carência, ele vai ter ali a manutenção da situação. Então tem que tomar muito cuidado nisso, principalmente quando a gente fala dos recolhimentos em atraso, tá? Então, muito bem trazido para ele, Eleusa. O próprio artigo 34 explicou o que a Eleusa falou para nós e ainda fala, você pode ficar um período sem contribuir e vai ter a manutenção de qualidade segurada de acordo com o artigo 42, mas a gente ainda não vai chegar lá no artigo 42 que fala do período de graça que nós conhecemos. Vamos tentar a gente aqui discorrendo em cima de artigo por artigo, porque eu acho que é bacana, fica fácil o estudo, né, Eleusa? Daí a gente não vai e não volta. Aí a gente tem ali, o próximo artigo é o 35, em que ele fala pra gente das contribuições recolhidas em atraso após o fato gerador. Então, o que vocês... Algo que realmente o pessoal pergunta muito e os clientes vêm perguntar para vocês. Né? Principalmente quando a gente está diante aí até de uma pensão por morte. Né? O instituidor faleceu, ele perdeu a qualidade de segurado, a família quer lá e fazer a contribuição. E aí, pode ou não pode? Nós já sabemos que já não pode ter inscrição pós-mortem, que nós já conversamos a semana passada. E esse pagamento pós-mortem é pelos dependentes, será que pode? Então, vamos ler aqui nas contribuições. O que fala o artigo 35?
O recolhimento realizado em atraso pelo contribuinte individual que exerce atividade por conta própria. Então, lembrando, contribuinte individual pode exercer atividade prestando serviço tanto para a pessoa física, e quando ele presta serviço para a pessoa física, ele é responsável pelo pagamento das contribuições. Então, é isso que o artigo aqui está falando, é desse contribuinte individual, porque nós temos o contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica. E quem é responsável pelo pagamento é a pessoa jurídica. Assim como empregado, nós temos o recolhimento presumido do contribuinte individual para a pessoa jurídica também. Então, se a pessoa jurídica não contribui para o INSS, o contribuinte individual, o segurado, ele não vai se prejudicar. Ele vai precisar comprovar o trabalho. Mas a questão de não ter a contribuição, até no primeiro momento, ele não se prejudica quando a gente fala em tempo de contribuição e quando a gente fala em manutenção de qualidade segurada. Continuando. Pelo segurado especial que esteja contribuindo facultativamente. Então, o segurado especial, nós sabemos que ele não tem a necessidade de contribuir, precisa comprovar o trabalho. Ele usa mais do que ninguém, manja muito mais que eu dessa parte. Eu só vou falar o rapidinho. Porém, ele pode contribuir facultativamente? Pode, principalmente quando ele está ali, para venda de produção, né, das coisas dele. Geralmente né, é quando ele quer ter um valor maior de benefício. Também. Exatamente. Ou Mas assim, eu não quando ele conheço nenhum não, viu? Até agora nunca peguei nenhum que contribui facultativo. Ou se eles estiverem fazendo até, acho que uma produção maior, ou se de repente eles se descaracterizam, né? Sei lá, tem uma propriedade com mais de 4 módulos fiscais, entendeu? Então, ele também entraria nessa possibilidade do recolhimento facultativo. Então, mas a gente não vai entrar nesse assunto. Vamos fazer por partes para vocês entenderem. E pelo microempreendedor individual, que é o MEI, que faz a contribuição dos 5%, e também do segurado facultativo. Então, estas pessoas, estes segurados, que fizerem o recolhimento realizado em atraso, ele só vai ser computado para efeito da manutenção de qualidade segurado, desde que esse pagamento em atraso seja anterior à data do fato gerador do benefício pleiteado. O que vocês vão se atentar aqui? O que é o fato gerador? É justamente aquilo que aconteceu para eu ter direito a um benefício. Então, vamos pensar na questão de uma pessoa doente, do auxílio doença. A pessoa ficou, auxílio por incapacidade temporária. A pessoa ficou doente, ficou incapaz para o trabalho. Ela não estava contribuindo, certo? Porém, ela tinha um período lá atrás, essas pessoas, e ela quer fazer o recolhimento em atraso. Esse recolhimento em atraso vai fazer com que ela tenha qualidade segurada? Ela quer o benefício para quê? Para a incapacidade dela. E ela está fazendo o recolhimento de um período lá atrás, agora, em que ela já está incapaz. O INSS aqui está falando que não vai contar se ela fizer após o fato gerador. Se ela fizer antes do fato gerador, aí vai contar para a manutenção da qualidade desse segurado. Espero que vocês tenham entendido. Deu para entender, Leusa? Deu para entender. Você que tá aí do Eu fiquei um pouco confusa quando eu li esse artigo, aí depois eu li de novo, e aí eu marquei, ó. Coloquei várias cores, não sei se dá para vocês verem, né? Ah, é verdade, olha lá, tá vendo? Porque a gente vai fazendo por partes, e aí a gente vai pensando um pouquinho de cada lado, eu acho que fica fácil de a gente entender, já que esse é o nosso propósito aqui, não fica tão chato. O pessoal que tá entrando aí, vê, que tá participando, vê se deu para entender, se tá joinha. Ah, o Marcos tá falando, repete, por favor. Então, vamos lá, Marcos, é isso aí. Então, mas vamos lá. coloca coração na tela, não sei se é porque eu não vejo nada, então... Não tem coração na tela, não. Vamos lá, eu vou repetir e depois já respondo a pergunta da Divina. Então, Marcos, se eles fizerem... Então, essas pessoas que nós comentamos aqui, esses segurados, Michele, individual... vamos só retornar para o pessoal entender aqui, bem assim, de forma bem leve. Gente, então, fato gerador é o motivo, é o que te levou até a sua mãe. Lembra da barriga grande, que tem o cordão umbilical? O fato gerador é isso. O que te levou a chegar nela, né? Então, se o fato gerador aconteceu, tô doente, o que é o fato gerador? É a incapacidade que essa doença causa. Pensão por morte, o que é o fato gerador? Óbito, né? Tem que lembrar sempre do fato gerador para você entender esse artigo aqui, porque ele é complexo mesmo. Eu estou mostrando para vocês que eu até gravei com várias coisas. Pode continuar.
Vamos lá. Então, Marcos, é o seguinte, a pessoa, ela perdeu a qualidade de segurado, tá? Então, vamos supor, a pessoa está incapaz, ela ficou incapaz e ela tinha perdido a qualidade de segurado. Porque se ela já tem a qualidade de segurado, a gente não se precisa se preocupar com esses recolhimentos lá atrás, certo? Então, ela tinha perdido a qualidade de segurado. Porém, o que ele está falando aqui pra gente? Vamos imaginar que essa pessoa incapaz já não tem mais a qualidade de segurado. E ela chega no seu escritório. Aí você fala assim, vamos recolher aquele período lá atrás que você trabalhou, que você tem como comprovar se for um individual. E vamos, então, recolher o como facultativo, está dentro dos 6 meses, vamos recolher. Apesar que o facultativo dentro de 6 meses ainda estaria dentro do período de graça, né? Então, vamos recolher esse período para você recuperar essa qualidade de segurado, manter a sua qualidade de segurado? O que o INSS está falando? Que se você recolheu depois que você já teve o fato gerador, que você já está incapaz para o trabalho, não vai contar para a manutenção da qualidade de segurado. Entendeu? A gente sabe que se eu deixei de recolher, eu tenho um determinado período que eu mantenho a qualidade de segurado sem o recolhimento, que é o tal do período de graça. Passou o período de graça, eu vou perder a qualidade de segurado, certo? Então vamos imaginar que eu perdi a qualidade de segurado, fiquei incapaz. Mas eu tenho a possibilidade de fazer recolhimentos lá de períodos atrasados. Eu posso fazer esse recolhimento? Se você quer com a intenção de recuperar, manter aquela qualidade de segurado por conta do benefício por incapacidade, você não vai poder. Espero que tenha ficado claro agora. A Divina pergunta, a pessoa perdeu a qualidade, voltou a contribuir, paga a primeira com atraso. Nesse caso, quando vai começar a contar a carência? Divina, se ele perdeu a qualidade e começa a contribuir em atraso, não vai contar ainda nada. Entendeu? Porque ele tá pagando em atraso. Então é como se ele estivesse pagando o lá de trás. Então não vai contar. Você tem, para começar a contar como carência, começar a contar como qualidade segurada, os pagamentos têm que começar a estar em dia. Tem que ser em dia o pagamento, primeiro pagamento em dia. Fez o primeiro pagamento em dia, se atrapalhou aí, fez os pagamentos mais em atraso, dentro da manutenção da qualidade segurada, ok. A carência, ela também tem que ser são aquelas contribuições em dia. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Vamos lá. Pagar em dia, gente. Esse negócio de pagar pagar em em dia. atraso, principalmente agora, nos últimos tempos, não tá fazendo graça não, né? Antes a pessoa Não chegava no dá. INSS, emitia uma guia e saía de lá aposentado, né? Já pagava ali do banco do lado. Hoje não tá fácil assim não, gente. A Josinilma, no caso do recolhimento em atraso, os dependentes podem recolher para pedir pensão por morte? Então, os dependentes não podem fazer recolhimento pós-mortem. Os dependentes vão poder fazer o quê? A complementação. Então, a legislação permite. Então, vamos lá, que o instituidor, ele pagou contribuições abaixo do salário mínimo. Então, os dependentes podem ir lá e fazer a complementação. Inclusive, a legislação fala dessa complementação até o dia 15 de janeiro do ano subsequente à data do falecimento. Então, a gente tem o decreto trazendo isso. Então, inscrição pós-mortem não pode, recolhimento pelos dependentes também não. Justamente até porque a gente está entrando aqui, recolhimento em atraso após fato gerador. Os dependentes estariam recolhendo após a morte. Qual que é o fato gerador de uma pensão por morte? É a morte do instituidor. Tá? Então, você ainda tem 2 motivos aqui. Primeiro que se a gente falar do caso que a gente está falando aqui, já estaria recolhimentos após o recolhimento após o fato gerador, não vai contar para manutenção da qualidade segurada. E a pensão por morte, das exigências, um dos requisitos é o quê? Qualidade de segurado. Então, se o instituidor não tinha qualidade de segurado na época do falecimento, os dependentes não vão ter direito ao benefício. Esse é o primeiro requisito que quando algum cliente for aparecer no escritório de vocês, o meu pai morreu, a minha mãe morreu, eu quero a pensão por morte. Primeira coisa, ele estava contribuindo para a Previdência Social? Ou fazia pouco tempo que ele deixou de contribuir para a Previdência Social? Vamos pegar esse CNIS desse cliente e verificar se ele tinha qualidade de segurado? Ou se ele estava no período de graça em que ele mantinha a qualidade de segurado? É isso que vocês têm que pensar, tá? Michele, O Marcos só um pode adendo falar. aí para Divina. Divina, acho que ela é iniciante, né, das nossas mentorandas. O que acontece, Divina? Você pode acontecer de uma pessoa morrer e acontecer de contribuição da seguinte forma: ela estava vinculada a um trabalho vinculado, trabalho de carteira anotada, ela tinha um patrão que não tinha recolhido, aí ela vai ter direito ao benefício
Às vezes você não consegue administrativamente, consegue judicialmente. No caso, eu tenho uma pensão por morte que a pessoa está recebendo liminar, já tem um tempão, não finalizou ainda. Por quê? A pessoa faleceu. O marido, assim, o falecido, tinha sumido a carteira. A família não achava essa carteira de jeito nenhum. Ficou uma filha com deficiência e a mãe. E o que aconteceu? Ele tinha regularmente ali na conta dele pago os salários dele, pago no mesmo dia, todo mês por anos. E claro, a empresa fez toda a parte dela após a morte dele. Só que ele tinha, né, meios de comprovar que ele estava trabalhando para alguém e esse alguém, que é o terceiro, que tinha a obrigação de fazer essa contribuição. O processo não finalizou ainda, está no tribunal, porque a gente ganhou e o INSS recorreu, mas até agora a gente está ganhando. Então, você tem que observar cada situação do seu segurado. Se é facultativo ou individual, o buraco é mais embaixo. Se é uma pessoa que tem um terceiro por trás dele, se ele é empregado, pode ser que você consiga salvar. Estou com outro caso aqui de pensão por morte, Mi, que eu estou dentro dessa semana. A gente falando de coisa prática para vocês entenderem, tá? O que aconteceu? Essa pessoa, eu tenho até gravação dessa senhora, porque ela trabalhou na zona rural, ela teve trabalho rural. E o dia que ela foi no escritório, eu gravei. Sabe-se lá, Deus, eu fiz uma entrevista com ela, impressão dela mesma na parede, assim, para saber exatamente se ela tinha sido segurado especial, para eu entender se aquilo era real. Eu gravei toda a nossa conversa e aí eu orientei, porque ela já tinha um tempo que não pagava INSS, ela estava na cidade. Eu falei, paga não sei o quê. E ela foi embora, só que ela não pagou. Mas ela tinha pago contribuições anteriores. Ela ainda estava na qualidade de segurada se ela tivesse pago a contribuição correta. Ela pagou como facultativo, pagou errado. Ela era, né, que ela faleceu, faxineira, mas ela veio pagando errado. Então, o que eu estou tentando fazer? A gente sabe que o facultativo só fica 6 meses, gente, na qualidade segurada. No caso dela, se eu consigo comprovar o que realmente ela fazia, que era faxina nos últimos tempos, e mais o tempo rural, vou conseguir, né, voltar esse tempo dela, mesmo que não tem pagamento em atraso aqui, mas tentar buscar a contribuição, fazer com que a contribuição correta entre no CNIS dela, para ela conseguir um benefício. Entenderam? Ficou bem confuso. Não, tá perfeito, é isso mesmo. A gente, uma vez que a Eleusa trouxe questões todas do empregado aqui, então se o empregado ele não tem a obrigação do recolhimento é dele, então tudo bem. Pode acontecer, gente, vamos dar outro exemplo aqui, pegando o gancho da Eleusa, imagina aquele empregado que começou a trabalhar, a empresa não teve nem tempo hábil ainda de comunicar o E-Social, ele veio a falecer. Ele já era segurado obrigatório, entendeu? Então você já vai conseguir o benefício para ele. Então, de repente, não está lá no CNIS, tudo, mas ele estava trabalhando, está aqui a carteira de trabalho, foi registrado, só não teve tempo hábil, de repente, da empresa comunicar. Mas ele já tinha a qualidade segurada aqui, porque ali ele já estava trabalhando. E a empresa ia ter que recolher depois no mês seguinte. Então, tá tudo bem, né? Então, são detalhes que realmente fazem a diferença. A Regina vai estar falando aqui, só conta para tempo de contribuição? Regina, os recolhimentos em atraso, para contar como tempo de contribuição, a gente vai ter que tomar aqueles cuidados. Estamos falando de... Né? A pessoa, exatamente. A gente já está falando, a pessoa fez pagamentos em dia, né? Então, quando ela fez pagamento em dia, parou de recolher, e aí depois ela quer recolher um período em atraso. Esse período em atraso vai contar como tempo de contribuição? Pensando só no tempo de contribuição, se ela tinha pagamentos em dia, sim. Porém, se depois e ainda ela estivesse no período de qualidade segurado, né? Agora, quando perde a qualidade segurado e aí ela não tinha contribuições em dia, não vai contar como tempo de contribuição. Então, você tem que fazer a linha do tempo, né? Essa pessoa já teve contribuições em dia, quando ela pagou em atraso, ela vai contar como ela estava na manutenção de qualidade segurada ou não. Então, você tem que ir fazendo as linhas do tempo para saber se vai contar como tempo de contribuição e também para saber se vai contar como carência. Essa é uma grande discussão. Além do mais, tem a questão de que, se você quer contar, vamos imaginar que a pessoa se encaixa na situação de contagem de tempo de contribuição. Mas se você quer que conte esse tempo de contribuição para um direito adquirido ou para as regras de transição do pedágio de 50 e do pedágio de 100, não vai contar como tempo de contribuição para estas situações.
Então, tem que tomar muito cuidado em relação à questão de recolhimentos em atraso. Ah, Gorete falou, para garantir tempo até a data da reforma, para garantir o direito de aposentadoria por tempo de contribuição. Acabei de falar isso. A Jaque, mas pós-morte, a possibilidade de reconhecer a atividade de contribuinte individual? Então, você cai na inscrição pós-morte. Para você reconhecer a atividade de contribuinte individual, quem tinha obrigação de pagar? Era ele que tivesse pago. Entendeu, Jaque? A gente tem essa grande discussão. Você acaba na questão da inscrição mesmo. Eleusa, vamos falar sobre isso no direct. Tem um caso bem parecido, o Marcos está falando, vai conversar com você. A Karina foi demitido e está desempregado há mais de um ano. Pode voltar a contribuir como facultativo para aposentadoria por idade? Sim, não tem problema nenhum de voltar a contribuir. Muito pelo contrário, viu, Karina? Tem que voltar a contribuir. Há mais de um ano ele está desempregado e foi demitido, ele ainda tem até a qualidade segurado. Entendeu? Por quê? Pensando lá no período de graça, primeiros 12 meses, mantém a qualidade segurada a partir da última cessação, da última contribuição, e ele foi demitido, comprovando o desemprego, estende por mais 12 meses. Então, ele tem aí, pelos próximos 24 meses, a manutenção da qualidade segurada, mesmo sem contribuir. Porém, o ideal é que volte a contribuir sim, se ele não está trabalhando como facultativo, para uma aposentadoria por idade. Aí você faz uma análise aí se vale a pena ele contribuir com uma alíquota de 11% ou de 20%. Não, a questão é de 11% ou de 20% por quê? Lembrando que 11% é aquela alíquota reduzida em que permite o quê? Somente uma aposentadoria por idade e não tem direito à emissão de CTC. Mas faz a média das contribuições e é 11% sobre o salário mínimo. Se esta pessoa tem contribuições altas, mesmo que ela esteja próxima mais de uma aposentadoria por idade, talvez seja interessante ela contribuir com 20% com um valor um pouquinho maior que o salário mínimo para manter a média dela e obter um valor mais à frente melhor. Isso você vai conseguir ter essa visão realizando o quê? O planejamento previdenciário desse cliente. Adivina, excelente esses casos práticos. Michele, deixa eu só Pode falar falar. uma coisa a respeito dessa... Pode falar. Ai, não, fugiu aqui. Observa, se essa pessoa estiver prestando algum serviço, vendendo água no sinal, qualquer coisa, é melhor, gente, pagar individual. É melhor se a pessoa realmente está exercendo atividade, né, remunerada. Por quê? Porque o facultativo, ele só mantém qualidade segurada por 6 meses. Né? E o individual, ele tem toda aquela cartinha de amor lá da Lei 8.213, artigo 15 e o 42. Então, a gente tem que sempre olhar isso. Se ela não está trabalhando, né? Porque o facultativo é para aquela pessoa que não está trabalhando, não exerce atividade remunerada. Né? Aquele que paga o que quer e quando quer. Exatamente. A Josinilma está falando, tem prescrição para pedir a pensão por morte? A pessoa era segurada, mas só após 10, 15 anos que ia pedir a pensão por morte. Poderia... Não tem decadência, na verdade. Você pode fazer o pedido a qualquer momento, ou a única questão é que ela vai começar a receber dali para frente. Não existe atrasados, tá? Não existe ela, depois de 10, 15 anos, vai receber desde a data do óbito? Não, tá? Então passou já o prazo. Mas ela pode pedir, daqui para frente ela recebe. Você vai comprovar os requisitos lá da época do falecimento. Ah, tinha qualidade segurado, tinha qualidade dependente, ok. Karina, faltam 11 meses de carência, a contribuição para a pessoa aposentar. Faltam 11 meses de carência e contribuição para a pessoa se aposentar. A Karina, na questão lá da aposentadoria por idade. Pode contribuir, não tem problema nenhum. Faz a média para saber o que é interessante ele contribuir. Eu acho que é isso que é a saída aí para ele. Sim, Karina, faz um planejamento previdenciário. Por quê? Porque você pode, por exemplo, a pessoa pagou lá sempre sob teto. E a gente sabe que hoje o cálculo dos benefícios ele é feito 100% da média que a pessoa pagou. E aí, desses 100%, o valor que vai começar ali é de 60%. Você vai aplicar a alíquota de 60%. E nessa alíquota de 60%, a 2% a cada ano. No caso dela, ela não vai ter esse excedente aí dos 2%. Então, você vai ter que observar, contribui sempre com salário mínimo. Ok, gente, esse é o nosso cliente mais tranquilo. É aquele cliente que você não tem que ficar desesperado de modificar muito a vida dele, que é o salário mínimo. Você contribui, como a Michelle falou,
pode pagar 11% ou 20%, não vai fazer diferença. O benefício dele vai ser de um salário. Se essa pessoa ganhava mais que um salário, se a vida dela contributiva foi sempre maior de um salário mínimo, esse a gente é o que demanda a preocupação na gente. Quando está próximo, assim, todos os segurados, eles demandam, gente, essa preocupação. Todos os segurados, cabe para eles um planejamento previdenciário. Nós estamos falando que é, no caso da Karina, que tem 11 meses pela frente. Então, é um tempo relativamente pequeno, mas que ela tem que fazer cálculo para ver se pagar 11% vai deficitar esse benefício, vai prejudicar Perfeito. o valor desse benefício. A gente tem que ter sempre isso em mente. E isso é o planejamento previdenciário, gente. Não é só você saber quanto tempo falta para o cliente se aposentar e quanto que ele vai ganhar numa projeção futura. E assim, realmente trazer essa situação para ele. Pô, se nesse próximo um ano o senhor contribuir, de repente, com um valor maior, mesmo que seja 20%, imagina que ele vai ganhar um valor maior de aposentadoria e ele vai receber aposentadoria por muito tempo. Então, vale a pena, às vezes, o investimento. A Gorete está perguntando, ainda é possível contribuir somente 2 vezes no ano para manter a qualidade segurada? Então vamos tomar muito cuidado, Gorete. Quando a gente fala em contribuir 2 vezes ao ano, a gente fala, na verdade, em contribuir a cada 6 meses, exatamente. A Eleusa sempre gosta de falar para o cliente contribuir pelo menos a cada 5, entendeu? Para que realmente não esqueça ali e não perca. Quando a gente está falando de um segurado facultativo, tá? E a gente, quando a gente está diante de um segurado facultativo, a gente pode orientar, sim, a contribuir a cada 6 meses, né, que seria realmente a forma da legislação, porque até ali ele está mantendo a qualidade de segurado dele, tá? No individual, a questão ele pode estar contribuir a cada 12 meses, no mínimo, para manter a qualidade de segurado. Então, o objetivo de orientar o cliente a fazer isso é com o objetivo da manutenção da qualidade de segurado, tá? Lembrando que se porventura esse cliente perdeu a qualidade de segurado, ele quer retomar a qualidade de segurado, ele basta fazer a contribuição em dia, ele retoma a qualidade de segurado. Mas se ele quer recuperar as carências, ele precisa contribuir no mínimo, pelo menos, a gente vai colocar 6 meses, que a carência maior dos benefícios são de 12, então no mínimo por 6 meses ele tem que estar contribuindo de forma consecutiva após a recuperação da qualidade de segurado para recuperar as carências, para pegar aquelas carências que ficaram congeladas. Ficar bem atento a nisso. Deixa eu ver se tem O mais que é alguma. importante, Gorete, é que esse recolhimento, a gente fala isso, né, para aquela pessoa que está com dificuldade, que a pessoa que não está, né, exercendo nenhuma atividade laboral. Por quê? Porque às vezes, se a pessoa podia se aposentar o ano que vem, eu oriento para ela, não, você contribui aí de 5 em 5 meses, 4 em 4 meses, ela vai demorar 3, 4, 5 anos para chegar lá na aposentadoria dela. Então, tudo isso, gente, para a gente falar uma coisa dessa para o nosso cliente, a gente tem que fazer o planejamento previdenciário, sentar com o nosso cliente e ver com ele o que ele quer e o que ele pode naquele momento. A gente, né, não pode só orientar isso. E tem que ver, por exemplo, a gente tem que lembrar que a pensão por morte para companheiro, cônjuge, companheira e cônjuge, ela exige mínimo de 18 contribuições. Então, se essa pessoa, né, teve ali 12 contribuições, já agora já está assegurado, né? A primeira contribuição dela ela tem que contribuir 12 pelo menos para conseguir um benefício de incapacidade. Contribuiu 12 e a gente já vai orientar para ela, não, começa a pagar de 6 em 6 meses. E aí acontece um óbito. Ela vai receber o benefício, gente, só por 4 meses. Então a gente tem que olhar toda a vida pregressa. O planejamento previdenciário, esse olhar, o nosso olhar para o nosso segurado, ele tem que ser lá no passado, aqui no presente e antever o futuro. Se a gente olha só o momento aqui, né, o presente, a gente pode prejudicar o nosso segurado. Então tem que ter muita atenção com isso. A Caroline está falando, tem um cliente que já tem aposentadoria como servidor público e paga como empresa. Pode ter mais de uma aposentadoria como empresário? Não tem problema, viu, você acumular uma aposentadoria do serviço público com uma aposentadoria do regime próprio com uma aposentadoria do regime geral. Se ele preencher os requisitos da aposentadoria do regime geral, ele pode ter direito à aposentadoria do regime geral tranquilamente, tá? É verdade, Ele não precisa ser pode no analisado. regime geral, no regime próprio, pagar como sou servidor público e pago como facultativo. Vai perder todo o seu dinheiro, gente.
É isso mesmo, que não vai contar, porque muitas vezes eles acham que pode, isso mesmo. Então, só para a gente finalizar aqui o artigo 35, que eu acho que, né, Leusa, porque a gente já está chegando aqui 8 horas da manhã. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Então, assim, o artigo 35, ele diz muito bem, né, deixa muito claro que os recolhimentos realizados em atraso por aqueles segurados, especifica quais segurados, só pode ser computado para efeito de manutenção de qualidade segurado, desde que esses recolhimentos, então, sejam feitos anterior ao fato gerador. Então, você precisa entender. Estou fazendo o recolhimento em atraso para pedir um benefício por incapacidade. Então, se esses recolhimentos foram feitos após ao meu fato gerador, após a minha incapacidade, ele não vai ser considerado, mesmo que se trate, e aí o próprio artigo, o próprio parágrafo 2º fala. Aplica-se o disposto nesse caput, ainda que o recolhimento em atraso tenha sido feito após a perda de qualidade para o segurado, para os segurados mencionados no caput, exceto o segurado facultativo. Então, aí, até comentei isso também. Então, mesmo que o recolhimento em atraso tenha sido feito após a perda de qualidade segurado, isso mantém a mesma coisa. Se foi feito após o fato gerador, não vai contar. Professora Júlia... Ai, que linda, gente. A professora Júlia está aqui. Júlia Cachan. Nossa, que chique. E aí aqui ele fala assim, ó, para fins de manutenção de qualidade segurado, não devem ser consideradas as contribuições efetuadas em atraso após o fato gerador, independentemente se referir a competências anteriores. Então, assim, tá certo, a gente não vai discutir, gente, aqui que se eles estão certos ou não, porque nós, né, a gente sabe a questão do fato gerador, a gente discute isso. O que a legislação está falando é que, mesmo que você está fazendo um recolhimento em atraso de um período anterior, mas que seja depois do fato gerador, daquele benefício que você quer, não vai contar como a manutenção de qualidade segurada. É isso que ele está falando aqui, deixando muito claro. Deve ser considerado para todos os fins o recolhimento realizado dentro do prazo legal de vencimento, mesmo que realizado após o fato gerador, sendo vedado o recolhimento pós-óbito. O que ele está querendo dizer aqui? Deve ser considerado para todos os fins o recolhimento realizado dentro do prazo legal do vencimento, mesmo que realizado após o fato gerador. Vamos imaginar a situação de que a pessoa está pagando, e aí, de repente, no salário maternidade, que eu acho que de repente dá para a gente pensar. A pessoa está fazendo os pagamentos e aconteceu alguma coisa com ela e estava faltando, lembrei, melhor ainda, falta carência para ela, carência para salário maternidade. Vamos imaginar isso. Ela está pagando direitinho e ela precisava de 10 carências para obter o salário maternidade. A criança nasce. Ela tinha 9 carências na data do nascimento da criança. Só que ela estava pagando em dia e a criança nasce no dia 10 de março. E se ela pagasse a competência de fevereiro, ela teria as 10. Perfeito? Vocês concordam comigo que se ela pagar em dia, se ela tivesse feito o pagamento em dia lá, que ela ia fazer, tivesse feito o pagamento, e a criança nascesse no dia 16, ela ia ter direito ao benefício? Ia ter direito ao benefício. Então, eu vou repetir de novo, porque eu achei que ficou confuso. Até eu achei que ficou confuso. Então, vamos lá. Ó, isso que a gente vai falando, a gente vai pensando. Porque aqui não é nada treinado, viu, gente? Essa é a grande questão. Então, vamos lá. A pessoa está grávida, ela vinha pagando as contribuições dela direitinho, todas em dia, tá? E aí, ela tem 9 contribuições de carência. Perfeito? Para salário maternidade, nós precisamos de quanto de carência? De 10, tá? Essa criança, ela nasceu no dia 10 de março. Março, até o dia 15 de março, a gente paga a competência de quando? De fevereiro. Se ela pagar a competência de fevereiro, ela vai ter os 10 meses de carência, certo? Então, ela vai estar pagando a competência de fevereiro no dia 12 de março. Michelle, ela pagou depois do fato gerador. E aí, ela não vai ter a carência, não vai ter direito? Vai. Por quê? Porque está dentro do prazo legal do pagamento para ela ter direito aos benefícios. É isso que esse artigo 37 está falando para a gente. Deve ser considerado para todos os fins o recolhimento realizado dentro do prazo legal de vencimento, mesmo que realizado após o fato gerador. Então, qual que é o fato gerador do salário maternidade? O nascimento da criança, o parto. Então, mesmo que ela realizou depois do parto, para ela complementar ali o último requisito de carência, que são os 10 meses,
ela realmente passa a ter direito a este benefício, sendo vedado o recolhimento pós-óbito. Lembrem bem disso, ó, tá vendo? Aqui tá falando de novo. Não falamos em recolhimento pós-óbito, somente quando a gente fala em complementação. Uma outra questão, o artigo 38 deixa claro o seguinte: não se aplica o disposto nessa subseção aos recolhimentos efetuados a título de complementação. Então, se você está fazendo os recolhimentos para complementar, para manter, garantir ali a qualidade de segurado, que isso é legal, né, Leus? A pessoa, vamos imaginar que o cliente chega para você, você olha ali, você fala, putz, grila, você perdeu a qualidade de segurado aqui, meu querido, e agora? Mas ele tinha várias contribuições para complementar. Aí você pode pensar na complementação, porque aí você vai complementar e vai garantir ali a qualidade de segurado dele, né? Pelo menos é isso que eu entendo quando ele fala isso. Porque a complementação, ela já existe, a contribuição, ela já existia ali no CNIS, ela já existia na vida daquele segurado. A única coisa que ela fez foi pagar com valor inferior ao salário mínimo, né, gente? E se a gente lembra, se pagou com valor inferior ao salário mínimo, não vai ser conta para nada. E até mesmo para as pessoas que trabalham de carteira anotada, aquela pessoa que trabalha registrado, não vai contar se ela não complementar. Então, a contribuição já existia, ela só vai ajustar aquela contribuição que estava ali capenga. Exatamente, isso mesmo. Então, é isso. Então, se você vai complementar após o fato gerador, pode. Vai te impedir a ter a manutenção da qualidade de segurado? Não. É isso que o artigo 38 vem falando para a gente. Então, eu acho, né, Leusa, que deu para esclarecer bem essa questão. Não deu, não? Esse artigo 35 a 38 dos recolhimentos em atraso, após o fato gerador, a gente pensando única e somente na qualidade de segurado, que foi esse o nosso objetivo aqui, discutir a qualidade de segurado para os recolhimentos em atraso, de acordo com a portaria 991, artigo 35 a 38. Espero que vocês tenham entendido. Vamos lá, tem 2 perguntas e a gente finaliza. Essa complementação pode ser feita por beneficiário que queira pedir pensão por morte? Gorete, pode, lembrando que os dependentes podem fazer a complementação, desde que faça até o dia 15 de janeiro do ano seguinte do falecimento dele. Então, se o cara faleceu no dia 10 de janeiro de 2022, os dependentes têm até dia 15 de janeiro de 2023 para fazer as complementações, tá? E aí retomar aí a qualidade de segurado dele. Eu acho esse artigo aí, eu acho ele inconstitucional. Ah, sim, com certeza. Imagina a pessoa que faleceu dia 31 de dezembro. Isso, gente, com certeza. A pessoa vai lembrar, não, eu vou ter que pagar a contribuição até o dia de janeiro. É um negócio assim, sem noção, você colocar uma data para um momento tão difícil desse, impor uma data. Mas, olha, a Angélica falou, INSS pediu para uma segurada complementar 6 meses para deferir o benefício de uma cliente. Exatamente. Ele fez certinho, e foi legal, né, o servidor ainda orientar isso a ela. Porque a complementação faz com que ela tenha direito. Então, vai contar como tempo de contribuição. Então, vamos lá. Quando a gente tem, pensando pós-reforma, individual, segurado facultativo, empregado doméstico, se tiver contribuições abaixo do salário mínimo, não conta como tempo de contribuição. Quando o servidor fala para ela assim, complemente esses meses para que você atinja o tempo de contribuição necessário para você ter uma aposentadoria, é possível, não tem problema nenhum. É perfeito, né? Isso é um mundo mágico, o servidor. Exatamente. A Regina falou, agrupamento salva também. Sim, agrupamento é super importante. A Silvana admira essas meninas tão cedo. Ai, muito obrigada, Silvana. Muito obrigada mesmo. Então, acho que é isso, gente. A Leusa, você quer deixar seu recadinho final? Foi muito bom. Foi muito top, gente, porque essa matéria ela é pesada, esse negócio de atraso. Vocês não têm noção. A gente estuda pra caramba e ainda chega aqui cheio de dúvida, né? Mas foi muito legal, adorei. Então, gente, segundou. Essa semana aí vai ser uma semana mais curta, né? Como a gente fala, semana curta. Para aquelas pessoas que são religiosas, é a Semana Santa. Eu sou uma crente em Deus e eu acredito na Semana Santa. A gente antigamente
Na sexta-feira não podia nem varrer casa, a gente não podia fazer nada. Meu pai não deixava nem pisar forte no chão, porque senão era um perigo de acontecer alguma coisa. Quando a gente foi ficando mais jovenzinho, adolescente, ninguém ficava todo mundo na fazenda o dia inteiro na Sexta-feira Santa, ninguém podia sair de carro, essas coisas que ele tinha maior preocupação, porque era um dia de respeito mesmo. E a gente ainda continua respeitando, independente de qual religião a gente. As coisas estão aí, por que não a gente respeitar que tem um todo-poderoso aí acima de nós, que se a gente não acreditar em alguma coisa, ou que seja na foto do seu pai que está na sua parede, ou que seja na foto da sua mãe, ou que seja. Até as pessoas, eu acredito, até as pessoas que se dizem ateus, elas acreditam em algo. Né? Não interessa o que é esse algo, mas ela tem que acreditar, porque se não acreditar em alguma coisa, a vida parece ser inócua, Não tem sem graça, sentido, né? né? Sem graça. É A isso gente mesmo. vai partir acreditando e buscando cada dia sermos melhores, né? Buscando cada dia a gente tá na hora do desânimo, buscar essa força que tem aí dentro de cada um de nós, que essa força pode ser chamada Deus, pode ser chamada o que você quiser dar para ela, buscar essa força para levantar e continuar seguindo seu caminho. Isso a gente fala não só para você que está do outro lado, é para nós também, tá bom? Para mim também, para Michelle. Um É isso aí. abração e até amanhã. Eleusa, estão aqui, como você não viu os comentários, falando que foi muito proveitosa a nossa live de hoje, o pessoal gostou, eu achei muito obrigada pela presença de vocês estarem aqui conosco. E amanhã a gente continua com o assunto, né? A próxima falar um pouquinho da qualidade segurada do empregado doméstico. Então vamos ver o que mudou, se mudou alguma coisa. Amanhã estaremos aqui. Estamos aprendendo junto com vocês, viu, gente? A gente está lendo, a gente está realmente aprendendo muito bom com isso. A Regina falou, muito bom o vídeo, Eleusa, a prova de amor. Deus enviou seu filho Jesus para nos dar a vida eterna. Pode falar, Eleusa. Não, eu tô só escutando. Eu tô tentando Amém. como parece. Amém, é isso mesmo. Mas, e essa semana nós teremos live segunda, terça e quarta, né? Na quinta e na sexta, nós estamos... Não, sexta, lógico que não vai acontecer mesmo, né, gente? Então, o pessoal mata nós, feriado. E quinta também não, né, Eleusa? Vamos rezar na sexta, na quinta. Vamos rezar, gente. E lembra de nós, se você estiver fazendo as orações suas aí, tá? Por favor, a psicóloga Cida Pereira, acho que é sua prima. Oi, prima. Cheguei atrasada, mas um beijo para você, viu? Beijo, prima. Amanhã tem de novo, 7h20 da manhã. Então, pronto. Estaremos aqui amanhã, então, às 7h20 da manhã, dando continuidade nesse assunto de qualidade segurado, falando do próximo artigo que fala da qualidade segurado, especificamente do empregado doméstico. Vamos ver o que ele traz aqui pra gente. Se vocês tiverem dúvidas, vem perguntando que a gente tenta esclarecer. E aí, qualquer coisa, a gente pesquisa aqui juntos, tá, gente? A gente tá entrando junto com vocês. Um grande beijo para vocês. Eleusa, um grande dia para você, um dia abençoado, um beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser.